Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural. Como que tá o seu coração? Animado? Shabbat shalom para vocês. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa, que madrugada sobrenatural. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Como está o seu coração? Já abre comigo em Gênesis, capítulo de número 27. Aleluia. Ó, e a oração está aqui, ó. Elas vão ter um vício em ler, um vício em orar, um vício em falar com o Espírito Santo. Ó, hoje é uma criança, né, Laura? Pedro. Ó, o Pedro. Filho do profeta. Ó, o filho do Natan. Da nossa vida. Eu repreendo todo tipo de da fúria de Satanás no nosso Que gracinha, né, gente? Gente, aqui nossos computadores ficam tudo babado, né? O celular. Eu falo assim, se tivesse um arrebatamento, vai subir os computadores, vai subir. Eu falo assim, tanta unção que tem na baba, né? Assim, meu Deus do céu. Porque, olha, eu vou dizer, os computadores aqui, a gente pifou um computador, não foi, amor? Uhum. A gente pifou um Mac de tanta baba que tinha de oração no computador. Limpar a tela. É, de tanto limpar a tela. Eu passava um negócio ali. Na tela. Eu passava um negócio na tela, amém? Gente, mas olha que gracinha, gente. Olha. saia. Em nome de Jesus, saia, Senhor. Derrama a sua verdade sobre. É bonitinho, né? Oh, Deus maravilhoso. Eu fico impactada. Só Jesus pode fazer uma coisa dessa. Amém? Impactada vendo esses jovens, tá uma coisa mais linda. Ontem eu vi o vídeo do Lázaro, né? Tenho visto o videozinho de vocês. Tá lindo, 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 lindo. Eu tô assim, muito, muito orgulhosa, né? De ver. Eu acredito que expansão, não tem como viver expansão se nós não delegarmos autoridade, departamento. Sozinho a gente não consegue viver expansão. Para viver expansão a gente precisa de pessoas também junto conosco posicionadas, né? Então nós estamos vivendo uma expansão muito grande, né? A gente tem lá o Fire Hub em Brasília, já tem o Fire Hub em São José do Rio Preto, né? Isso. Temos o Fire Hub, vai me lembrando aí, apóstolo, em Jundiaí, em Amparo. Em breve mais 2 Fire Hubs. Em breve mais 2 Fire Hub. Um em São Paulo. Um em São Paulo. E outro em Uberlândia. E outro em Uberlândia. Aleluia! Glória a Deus! Olha só que poderoso! Então, gente, olha que coisa linda que o Senhor está fazendo. Eu tô assim impactada, né? São os frutos, né? Os frutos. Nossa, eu tô assim impactada vendo esse crescimento. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Já achei que fosse loucura. Eu falei, Deus, onde o Senhor tá me colocando? Esse trem é loucura. Ele falou, não, vai que você aguenta, você é nova. Eu falei, ai meu Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu venho aqui te glorificar, eu venho aqui te exaltar e dizer, Senhor Deus, que a noiva é tua, Senhor. Levanta seus obreiros, Pai, levanta os seus trabalhadores, Senhor, e coloca um povo alinhado, Pai, para fazer a tua obra, Pai. Nos ajusta, Senhor, conforme for a tua vontade. Nos coloca debaixo do teu doce, amoroso Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar conosco através de Gênesis 27. Que nós possamos, Pai, desfrutar da revelação, Pai, da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nesse dia. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito no Ministério Global Fire e por tudo ainda que o Senhor ainda vai fazer. Eu te glorifico, eu te exalto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Aleluia, sejam todos bem-vindos, amém? Gente,
tive um sonho essa noite, mas sabe aqueles sonhos reais? Reais? Vamos ler, depois vocês me lembram que eu vou contar pra vocês o sonho. Mas vamos ler primeiro. Vamos ler o texto primeiro. Mas eu tive um sonho real, muito real. Deus, ele não deixa nada encoberto. Amém? Gênesis 27. Achou? Já vai abrindo aí comigo. Gênesis 27. Glória a Jesus. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Jacó rouba a bênção de Esaú. É forte, hein? Será que tem alguém roubando a sua identidade? Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho, meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vá para o campo caçar um animal para mim. Depois, prepare meu prato favorito e traga-o para aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepara-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos e eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois leve a comida para o seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que eu estou tentando enganá-lo e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Gente, olha só como naquela época, né, o filho tinha medo da maldição do pai. E ele queria, né, pelo menos Jacó ansiava pela bênção. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim essa maldição, meu filho, apenas faça o que eu lhe digo, vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu, olha só, com a pele dos cabritos cobriu-lhe os braços e a parte lisa do pescoço. Depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada de pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse, meu pai, sim, meu filho, respondeu Isaac. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma, para que me dê sua bênção. Isaac perguntou, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu, o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Ele está mentindo. Certo? Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza que é você mesmo, Esaú. Jacó se aproximou do pai e Isaac o tocou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú. Assim, Isaac se preparou para abençoar Jacó. Mas você mesmo, meu filho Esaú? Perguntou ele. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Olha só, aqui Isaac está falando, é você mesmo, meu filho Esaú? Ele está falando sim. Por isso que quando ele vai guerrear lá, quando ele vai no Peniel, o anjo vai perguntar, quem é você?
Ali ele não era Esaú, ali ele era Jacó. Ele tinha que falar que ele era Jacó, e Jacó é enganador, trapaceiro, né? Então Isaque disse: agora, meu filho, traga a minha carne da caça. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó: aproxime, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Por quê? Porque Esaú vivia no mato, então eles têm, né, acaba tendo um cheiro ali de caça, de mato. Diz: o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, do orvalho do céu e da riqueza. Olha só, olha a bênção estabelecida por Isaque a Esaú, né, a Jacó. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam e se curve à sua frente, que você seja o senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos os que abençoarem serão abençoados. Depois de uma bênção como essa, não tem mais o que fazer. Não tenho o que fazer, amém? É muito forte isso aqui, tá? Mas para Jacó tomar posse dessa promessa, já era dele nesse momento, mas uma coisa é ele tomar posse dela, ele teve que ter a identidade transformada, amém? Assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caçada, preparou uma refeição saborosa, levou para o seu pai e disse: sente-se, meu pai, coma da minha caça para me abençoar. Isaque lhe perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer incontrolavelmente e disse: então quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem trouxe. Essa bênção deve permanecer, porque já tinha sido colocada. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito, amargurado, e suplicou: meu pai, e eu, abençoe-me também. Mas Isaque disse: seu irmão esteve aqui e me enganou, levou embora a bênção que pertencia a você. Então, Jacó, ele era enganador, ele era trapaceiro. Esaú exclamou: não é de admirar que ele se chama Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Isaque disse a Esaú: fiz de Jacó seu senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Eu quero que você entenda algo. Uma vez que o profeta declara algo, isso é estabelecido. Então você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você declara. Você não pode declarar uma maldição e depois você declara uma bênção. A sua boca tem que ser uma boca de bênção, amém? Diante do Senhor. Isaque disse: fiz de Jacó seu senhor e declarei que todos os irmãos dele o serviriam. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Esaú suplicou: por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaque lhe disse: você viverá longe, porque lembra, gente, eu quero que você lembre de uma coisa. O espírito profético está sobre esse patriarca. Primeiro ele disse que não ia abençoar. Ele falou assim: não, já declarei a bênção sobre o seu irmão. Só que agora a gente vê que o Espírito Santo toma Isaque. Você viverá, olha, por fim seu pai Isaque lhe disse: você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá seu irmão.
Estuda a descendência dos Edomitas. Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do céu. Deserto. É o povo que vive no deserto. É o povo que vive no deserto. Olha só. E viverá por sua espada. Viverá em meio de guerra, em meio de conflito. Quem que são os descendentes do povo de Esaú? Os Edomitas. Viverá por sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Jacó foge para Padã-Arã. Naquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar: em breve meu pai morre. Em breve meu pai morre. E então matarei o meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja. A casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria do seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que lhe fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderei os meus 2 filhos no mesmo dia. Depois, Rebeca disse a Isaque: estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. É forte, né, queridos? Então vamos lá. Esaú tem sua identidade roubada pelo seu irmão, porque ele menosprezou a bênção da primogenitura. Eu quero que você entenda que Jacó, por mais trapaceiro e mentiroso que fosse, ele agiu com formas legais, porque ele não podia pegar a bênção sem que o dono da bênção lhe tivesse dado. Então ele comprou a bênção por um prato de lentilha de Esaú e depois ele tomou posse da bênção que era de Esaú, certo? Então você vai ver que Esaú fala aqui: olha, o meu irmão me enganou 2 vezes, tá? Então Esaú tem a identidade roubada. Mas por que a identidade de Esaú foi roubada? Porque ele não dava valor. Primeiro, ele menosprezou a bênção. Ele menosprezou a bênção. Ele menosprezou vendendo ela. Amém? Então, vamos trazer essa palavra para os nossos dias agora. Nós precisamos entender que há uma identidade profética sobre cada um de nós. Há uma identidade profética sobre mim, sobre você. Mas enquanto a gente ficar desprezando a correção do Senhor, enquanto a gente ficar desprezando, né, o que Deus está falando, a gente não vai viver a nossa promessa. Por quê? Jacó, ele recebe aqui a bênção da primogenitura, certo? Só que ele só vai ser abençoado quando ele luta face a face com Deus. E ali Deus vai trocar o seu nome, porque primeiro Deus tem que tocar na identidade dele, para ele poder receber a bênção que era do irmão e agora será dele. Amém? Então, quem tem a identidade roubada? Esaú, certo? E Jacó quer porque quer a bênção da primogenitura, porque ele sabia o que era essa bênção, ele sabia o que a bênção da primogenitura ia fazer com ele, o que ia acontecer com ele. Amém? Glória a Jesus. Então, a gente vê que Jacó, ele era o preferido da mãe dele. E o Esaú era o preferido do pai. E aí a mãe ajuda, né, a arquitetar esse plano, né? Eu fico imaginando, né, como, né, imagina, Isaac estava cego, eles colocam pele do animal, porque Esaú era peludo. A mãe pensa, né, na roupa, com o cheiro. Então, olha só a manipulação que houve aqui para enganar o patriarca, né, o Isaac, certo? Então a gente tem que tomar também muito cuidado com isso. Será que nós não estamos manipulando as coisas para nos favorecer ou para favorecer quem a gente ama? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes por causa que a gente ama, o fulano ama o ciclano, né? Mas a gente precisa entender que Deus, ele é o Deus que intervém, é o Deus que vai fazer. Às vezes você, mãe, pai, fica aí, seu filho tem que passar pelo deserto, você fica tirando ele do deserto, ou você nem deixa ele entrar no deserto, porque você tem dó, tem misericórdia. Mas como que o seu filho vai entrar no Peniel, sua filha vai entrar no Peniel, se você quer manipular a situação, se você não quer ver o teu filho sofrer? Será que você não entendeu ainda que você precisa soltar? Então, o que você está aprendendo?
Talvez tenha alguém não que está vivendo o seu processo em Deus porque você tem... A pessoa começa a sofrer, você vai lá e pega na mão da pessoa. Você vai lá e facilita a vida da pessoa. Tem uma querida pastora que falou assim pra mim, olha, tá doendo em mim e Deus pediu pra mim não ajudar minha filha financeiramente. E eu posso, mas Deus pediu pra mim não ajudar porque senão ela não vai conseguir gerar intimidade com o Senhor. Eu falava, meu Deus. Então, queridos, muitas vezes Deus, você precisa ser obediente à voz de Deus, amém? Certo? Então, olha só, a nossa voz, ela revela a nossa identidade. A roupa era de Esaú, o cheiro era de Esaú, mas a voz era de Jacó. O que nós falamos, ou seja, vamos trazer para o profético, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, manifesta quem nós somos, manifesta a nossa identidade. Por mais que Isaac estivesse cego, ele sabia que a voz era de Jacó. Jacó estava tentando se passar por Esaú. Amém? Mas a voz era de Jacó. Então, a nossa voz carrega a nossa identidade. Aquilo que você fala carrega a sua identidade. Não adianta falar que você tem fé em Deus, mas você vive murmurando, você vive reclamando. Profetas de Deus não podem murmurar, não podem ser ingratos e não podem fofocar, maldizer. Tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Então, nós precisamos tomar muito cuidado porque a nossa voz está carregada de identidade. Amém? Então, a gente vê aqui que teve um engano, né, muito grande sobre Isaac. E Isaac acabou entregando, estabelecendo a bênção que era de Esaú. Esaú ficou irado. Esaú falou assim, eu vou matar o meu irmão, eu vou pegar ele de jeito. Eu fico imaginando, imagina, né? Porque, gente, nós não estamos falando só de uma bênção, nós estamos falando de uma bênção geracional. A aliança que Deus tinha na terra com Abraão, agora Deus vai ter na terra com Isaac. E depois de Isaac, Deus vai ter com Jacó, que vai se tornar Israel, certo? E de Israel vai vir os 12 príncipes. Nós não estamos falando de qualquer tipo de bênção, certo? Então a gente, né, precisa vigiar muito, porque às vezes a gente está menosprezando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por falta o quê? Por falta de discernimento, por falta de entendimento. Então, fala assim, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Tá? E aí você vai ver que esse engano, essa trama da mãe, né, de Rebeca com Jacó acarretou em consequências, porque agora o irmão, que é Esaú, quer matar Jacó. E aí o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, olha filho, foge, porque vai lá pro meu povo, vai lá pro meu irmão Labão. Só que Labão vai ser um faraó na vida de quem? De Jacó. Labão vai ser terrível. Labão vai mudar o salário várias vezes, certo? Jacó vai trabalhar por uma filha, depois vai trabalhar pela outra. Jacó vai ser enganado assim como ele enganou. Lembra, né? Na frente a gente vai ver que Jacó, ele trabalha por Raquel, mas ele recebe Lia. E ele vai ser enganado pela mesma moeda a qual ele enganou o pai. Então ele vai ter o quê? Consequências, tá? Pelas suas decisões, certo? Então, eu quero que você entenda. Ele tomou posse da bênção. Ele tomou o direito da bênção. Mas ele só vai conseguir tomar posse da bênção lá quando ele luta em Peniel. Mas a gente vai ver que o favor, tá, de Deus está sobre a vida de Jacó. Mesmo, né, Labão, porque agora Jacó vai sofrer o quê? A trapaça de alguém. E ele vai sentir na pele. E é nesse processo que Deus tem que mexer no interior de Jacó. E você sabe qual que é o meu problema e o seu? De não permitir Deus mexer no nosso interior. Queridos, esse pensar foi tremendo para mim. Foi algo maravilhoso. Porque quando a gente começa a orar, Deus, revela a minha iniquidade, revela, Senhor Deus, coisas dentro de mim que eu não consigo entender, que eu não consigo enxergar. Deus vai nos passando num filtro, Deus vai nos passando numa peneira, Deus vai arrancando todo tipo de impureza, Deus vai arrancando tudo aquilo que você fala, nossa, isso aqui tá muito bom. Você vai ver, nossa, isso aqui não tá muito bom, isso aqui precisa ser melhorado, amém? Então, nesse pensar, Deus nos amassou. E por que Deus nos amassou, passou a gente no Getsemane? Para a gente melhorar.
Pra gente melhorar como pessoa, pra gente melhorar como líder, pra gente melhorar como cristão, como pai, como mãe, como marido, como esposa. E eu quero que você aprenda a ser corrigido por Deus e falar assim: Deus, bom é o Senhor. Porque, queridos, nesse pensar a gente chega à conclusão que até para buscar Deus você precisa da unção dele. Até aquilo que você acha que faz bem na presença de Deus, se não fosse a unção dele, o Espírito Santo te sustentando, você não dava conta. Então, na verdade, o único que é bom é Deus. Amém? Então, se permita ser moldado por Deus. Porque você vai ver aqui Jacó. Jacó agora vai viver o processo. Onde começa o processo de Jacó? É depois que ele engana o pai e toma a bênção. Porque agora ele tem que fugir. Ele tem que ir para a casa de Labão. Lá ele vai começar a trabalhar, né, para o seu futuro sogro. Ele vai trabalhar por Lia, para trabalhar por Raquel, vai receber Lia, depois tem que trabalhar pela outra. Então, olha só o martírio, olha só as coisas que acontecem. Olha só que terrível, amém? Então, assim, ele vai sofrer. Agora, o processo de Jacó, Jacó vai para um cativeiro. Lembra que Labão não queria que Rebeca fosse com o servo? Porque esse é o padrão de Labão. Labão prende as pessoas dentro de um cativeiro. E agora, Jacó vai viver num cativeiro, no cativeiro do sogro, certo? Então, vamos lá. Aí Jacó vai para esse processo. E o processo de Jacó começa. Então, Jacó vai ficar ali anos servindo ao sogro. Anos. E aí ele vai querer fugir. E quando ele foge, certo? Aí Deus vai ter um encontro com ele face a face. E o que é o Peniel? É quando Deus confronta a sua identidade. E Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Não haverá só um Peniel na sua vida. Haverá vários. Nós acabamos de passar por um Peniel. Soberbo é o líder que fala que não precisa, que não... Queridos, todo mundo precisa passar por um Peniel, pelo menos 2 vezes por ano. Todo mundo, tá? Todo mundo precisa passar na presença do Senhor e falar: Deus, me analisa, tem alguma coisa que está desalinhada em mim, me ajusta, amém? Certo? Então a gente precisa viver debaixo desse lugar de falar: Senhor, passa a prensa aqui de novo. Aqui Jacó liberou a bênção, Isaac liberou a bênção para Jacó. Sim ou não? Sim, né? Mas a bênção, ela só pega no caráter. Jacó queria a bênção foi ortogada a ele, mas sem caráter não tem como tomar posse da bênção. Então agora Deus tem que trabalhar no caráter de quem? De Jacó, fazendo ele passar a mesma coisa que ele fez com o seu pai. Agora ele vai ter que ter o caráter moldado, porque você só vai viver a promessa do Senhor quando você permitir que Deus toque no seu caráter. E caráter é essência. O que é caráter? É o que você faz, o que você é, como você reage quando ninguém está vendo. Caráter é algo que é seu, intrínseco, instinto. Tem gente que fala assim: mas Deus não... Uma vez que a pessoa tem um caráter, é impossível. Só Deus pode transformar caráter. Só Deus pode transformar caráter. Não há psicologia, não há autoajuda, não há coach, só Deus, porque caráter, nós estamos falando das raízes da alma de uma pessoa. E a raiz da alma é o que é gerado durante toda uma vida e é aquilo que também já vem. Iniquidade que vem ali gera também, manifesta caráter. Então, queridos, quando você passar por esses processos de libertação, você vai falar: Senhor, expõe as raízes do meu caráter. Limpa tudo aquilo que já veio impregnado em mim, que é um câncer para o meu caráter. Fala: Senhor, me ajuda a me libertar de comportamentos que nem eu sei que eu tenha. Amém? Eu vou falar uma coisa para você que ministra libertação. Nós que ministramos libertação, nós temos um senso, pelo menos o libertador genuíno, ele tem um senso de limpeza. Você vê que eu sou encafifada com limpar a casa, com fazer faxina. Você vê que eu sempre uso analogias de limpar a casa.
Então, por que o libertador ele é encafifado em tirar o que não serve mais? Por quê? Ele tem um instinto de estar limpando dentro da alma dele. Então, a casa é um reflexo. Então, você que é invocado com limpeza, isso aí é um instinto, querido. É um instinto. É um instinto que... gente, a gente pensa que colocar a casa em ordem é algo comum, é algo muito espiritual. Vocês não têm noção, tá? Então, eu tenho um instinto de jogar coisa que não uso mais. Eu não sou acumuladora. Eu gosto muito, tipo, o apóstolo, tudo que é papelzinho de nota, ele fica guardando. Eu jogo tudo fora. Tudo fora. Aí eu, né, pra não abrir legalidade, eu falei, ó, essa aqui é sua caixa, essa aqui é as notinhas que você gosta de guardar pra não sei o quê, pra trocar não sei o quê. Tá aqui, mas você tira daqui o que não presta, amém? Vira e mexe, né, amor? Ele pergunta as coisas, às vezes eu já joguei fora, às vezes eu não lembro, né? Então eu já não tô abrindo mais legalidade. Eu falo, ó, não sei, ó, isso aqui, posso jogar fora? Agora eu tô até perguntando, né, amor? Aí eu falo, ó, você dá um jeito do seu guarda-roupa. Mas de vez em quando sobe umas coisas minhas aí. Some, mas eu não sei onde Eu não sei onde vai as coisas, não. Tá, mas pode ser que você guardou em outro lugar. Pode ser. Pode ser, entendeu? Então, queridos, a pessoa acumula as coisas. Eu não, eu jogo tudo fora. Aí eu falo, ou você tira do seu closet o que não presta, o que você não usa, ou senão eu tiro. E você sabe que se eu tirar, você nem vai saber que saiu daí. Você tá entendendo? Eu arranco mesmo. E eu falo assim, Deus, eu vou arrancar agora as coisas aqui. Tô arrancando aqui, você tá arrancando a iniquidade do meu coração. Amém? Eu faço esse exato profético. Quando eu tava limpando o tapete com o apóstolo, né? Eu falei, Deus, vai arrancando a iniquidade. Aí eu faço um exato profético. Falo, Senhor, ó, conforme eu tô tirando aqui, ó, a sujeira do tapete, vai tirando a iniquidade, vai arrancando tudo. Amém? E, queridos, nós temos funcionário. Mas tem coisas, tem limpezas que só você que é o dono da casa vai conseguir fazer e enxergar, amém? Então, o libertador tem esse negócio de limpar, de tirar, de organizar, amém? Então, a bênção só vai conseguir ser estabelecida em você quando você tiver caráter para sustentar. Por que Deus mantém algumas pessoas num processo maior? Por que Deus mantém algumas pessoas em algum processo maior? Porque Deus precisa estabelecer mais consolidação nas raízes do seu caráter. Gente, imagina, Deus trouxe um ministério enorme sobre a sua vida, mas se você não tiver raiz para sustentar primeiro o caráter. Gente, a raiz tem que sustentar primeiro o caráter, porque o caráter sustenta todas as outras coisas. E caráter é a responsabilidade que nós temos em família, com nós mesmos. Gente, eu odeio, né, fazer algo que eu não quero. Toda vez que eu vou num lugar que eu não quero ir, eu fico com raiva de mim mesma. Por que eu vim aqui? Por que eu saí? Entendeu? Então, assim, eu tenho um senso de verdade, honestidade comigo mesma muito grande. Porque eu já me sabotei muito no passado, quando eu era cativa, fazia as coisas que as pessoas queriam e deixava de fazer o que eu queria fazer. Então, não deixa ninguém roubar você. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de tempo. Tem gente que tá sugando você, sugando a sua vida, e você tá cansado, fadigado. Deixa eu falar uma coisa pra você. O dia que eu entendi, um dia que Deus falou assim, eu coloquei você no macro, olha onde eu coloquei você. Eu falei, peraí, eu não posso andar fadigada, eu não posso andar cansada. A responsabilidade que Deus me outorgou é muito grande. Então, toda vez que eu precisar ter sanidade mental, eu vou fazer o que for para mim ter, para mim poder cumprir os projetos do Senhor. E você sabe o que é o maior problema? O seu problema? É a necessidade que você tem de ficar alimentando pessoas infrutíferas na sua vida. Pessoas que estão... Às vezes, queridos, tem pessoas que são sanguessugas. São pessoas do reino de Deus, mas elas são pessoas que não conseguem aprender sozinha. Elas precisam ficar ali, sugando. E outra, nós precisamos ser resolutivos. E Deus, Ele nos ensina, nós precisamos de ter posicionamento. Então, às vezes, você está sendo sugado por um monte de gente. E aonde você tem que colocar a sua energia, que é dentro da sua casa, sua família, com o seu filho, você já não tem mais paciência, você já não tem mais. Olha, aonde você tinha... Às vezes você é pastor,
Você tinha que fazer uma pregação maravilhosa, mas você não dá conta porque é gente te sugando o tempo todo, é gente te ligando o tempo todo. E você não consegue ter um tempo com Deus maravilhoso e receber um maná do céu para poder distribuir. Queridos, para de ficar apagando o fogo das pessoas. Você tem que ter sanidade mental, você tem que ter sanidade emocional. Eu acredito, como diz o versículo em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. O dia que eu aprendi a administrar o meu tempo, eu falo, ninguém rouba meu tempo. E eu vou falar uma coisa para você, você que é líder de ministério, um dia você talvez saiba o que eu estou falando. O mais importante no ministério é o alimento que você dá para a ovelha. É esse que vai trazer transformação. A gente pode dar um apoio emocional se a pessoa precisa, mas esse apoio emocional não pode ser todo dia. Porque senão você vira a muleta dessa sua ovelha, desse seu, né? Então, por que eu estou falando para você? Às vezes eu não estou falando nem de ministério. Eu estou falando de uma pessoa que está agora crescendo na sua jornada espiritual, mas ali tem aquela amiga que é uma pedinte de atenção, toda hora quer atenção, quer que você fique escutando 3, 4 horas de potoca, que não leva ninguém a lugar nenhum. E aí, sugou toda a sua energia, a hora que você quer estudar, que você quer ler, você não consegue mais. Não tem ânimo, não tem energia, porque você dá a sua melhor moeda, que é tempo, para qualquer coisa, para qualquer lugar. Primícia para Deus é tempo. A maior primícia que você pode dar para Deus é tempo. A maior primícia, querido, você sabe por que eu tenho tanto alimento, tanto conteúdo? Porque eu troco qualquer coisa para ficar na presença de Deus. Eu tô sem responder meu apóstolo mais ou menos uns 40 e poucos dias. Meu apóstolo. Eu falei, amor, fala pro apóstolo que eu tô dando um time de celular, só vou responder coisas do ministério. Meu apóstolo, minha cobertura espiritual. Por quê, queridos? Eu entendo que quando eu vou para um tempo de busca no Senhor, é tempo, amém? É tempo que eu falo assim, tô sem WhatsApp, só vou responder coisas que for referente ao ministério. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei separar as coisas, eu sei que há um tempo para todas as coisas. Então nós precisamos aprender a dizer, tô dando um tempo para isso, preciso organizar minha mente, porque toda hora você vai ficar apagando o fogo. E às vezes você não é nem líder de ministério, mas toda hora tem alguém que te chama, por quê? Você fica toda hora apagando o fogo das pessoas. Toda hora você está deixando de fazer o que você precisa fazer para você mesmo, para sua casa, para sua família, para seu marido, para sua esposa, para fazer para os outros. Peraí, queridos, você primeiro tem que estar bem curado. Amém? Glória a Jesus. Então aqui a gente vê, né, que Jacó tomou posse da bênção que foi ortogada, mas ele só começou a viver a bênção a partir do momento que ele teve o seu caráter forjado. O nosso caráter precisa ser forjado pelo Senhor. Deus precisa trocar o seu nome. Eu não estou falando do nome físico que nós temos, mas é o seu nome espiritual. Qual é o adjetivo espiritual que está sobre a sua vida? É enganador, é trapaceiro? É perverso sexual? Porque às vezes nós estávamos nesse lugar lá no mundo, só que Deus vai nos tratando e Ele vai moldar a nossa identidade até Ele estabelecer um novo nome. Amém? Até Ele estabelecer um novo nome sobre nós. Certo? Propósito nunca vai anular processo. Fala assim, propósito não anula processo. Propósito nunca vai anular processo. Propósito. Então, por mais que havia um propósito na vida de Jacó, sim, tenho certeza disso, mas não anulou ele de viver o processo. E o processo dele foi passar por aquilo que ele provocou. Ele precisava sentir na pele o que era ser enganado. Ele precisava sentir na pele o que era trapaça. Ele precisava sentir na pele. Amém? Propósito não anula processo. Às vezes tem gente que odeia alinhamento. Tem gente que odeia confronto. Mas toda pessoa genuína em Deus não foge de confronto. Toda pessoa genuína não foge de alinhamento. Porque, queridos, o maior alinhamento ele vem do Senhor.
O maior alinhamento, ele vem do Senhor. E você precisa amar Deus te alinhar. Você precisa amar porque toda vez que Deus te ajusta, é porque Ele vai trazer um crescimento. É porque Ele vai trazer algo novo. Então não foge do confronto que Deus está trazendo sobre a sua vida. Se Deus está te chamando na chincha, fala, não, Deus, tá bom, eu entendi. Amém? Eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes a gente fica querendo ter unção, ter dom. Eu quero ter o título de pastor. Vou falar uma coisa pra você. Não adianta nada você ter isso, ter aquilo outro. Deus quer muito, muito de todos nós. Obediência, humildade e santidade, tá? E às vezes a gente não entende o que é obediência. Olha só, em 1 Samuel 15, 22 vai dizer assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura aos carneiros. O que Samuel está dizendo? Obediência é melhor que sacrifício, porque não adianta nada eu levar uma oferta para o Senhor e não ser obediente. Mas todo aquele que obedece sacrifica, todo aquele que obedece renuncia. E o que Deus quer de mim e de você é obediência, porque através da obediência você vai cumprir todas as outras coisas que o Senhor pedir. Amém? A gente precisa escolher fazer a vontade de Deus acima da própria vontade, acima da vontade. Tem gente que está fazendo a vontade do filho acima da vontade de Deus, a vontade do marido, a vontade... Deixa eu te falar, acima de qualquer tipo de vontade está a vontade de Deus. E obediência é isso. E por que Samuel está falando esse texto? Por quê? Samuel que tinha que fazer o sacrifício, mas Saul, ele fica tão pressionado pelo povo que ele mesmo assume o lugar de Samuel e ele vai tentar... Ele vai sacrificar. E aí, por que Samuel fala assim, Saul, era melhor você ter obedecido do que ter sacrificado? O que adianta você ter sacrificado? Você está sendo desobediente. Gente, obediência radical. Obediência sem entender, porque muitas vezes Deus não vai te explicar o porquê que Ele está te pedindo certo tipo de coisa. Muitas vezes você não vai entender porque Deus está pedindo certo tipo de coisa para você fazer. Amém? Humildade. 1 de Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você quer ser exaltado por Deus? Se humilha. Não se acha. É igual eu falo para vocês, queridos. Cada alinhamento, Deus me esmaga. Eu falo, Deus, eu sou um verminho mesmo, Senhor. Tudo que eu faço, eu preciso da sua unção. Senhor... Então, queridos, às vezes a gente vai ficando bom em fazer certos tipos de coisa, não deixa isso subir para tua cabeça e fala, eu faço isso porque existe uma unção de Deus sobre a minha vida que me capacita a fazer isso. Eu e você precisamos reconhecer a nossa limitação. Eu e você precisamos entrar na presença do Senhor e falar, Deus, todo tipo de ego, todo tipo de tentativa de querer ter reputação ou querer parecer alguma coisa, arranca de mim. Amém? Fala, Senhor, tira o orgulho, tira a prepotência, tira a necessidade de aprovação, Senhor Deus, que nós temos, Pai, em relação às pessoas. Querida, humildade não é uma pessoa que tem uma classe social baixa. Eu quero que você entenda que tem pessoas ricas, humildes, e tem pessoas pobres que são humildes. Tem pessoas pobres que são soberbas, arrogantes, que... não pode ter um pouquinho de dinheiro, não pode ter um pouquinho de nada que já fica prepotente, arrogante, passando em cima das pessoas. E tem muitos ricos que são humildes. Então, vice-versa, porque humildade, queridos, humildade é uma pessoa que reconhece as suas limitações. Humildade é uma pessoa acessível. Humildade é isso. Humildade é alguém que tem um coração vulnerável para aprender. Humildade é uma pessoa que tem um coração vulnerável para escutar a opinião do outro. Certo? É isso que eu quero que você tome posse. E Deus quer pessoas com coração. Deus abomina o soberbo. Queridos, não pense que humildade está relacionada porque você tem um pouquinho, não. Às vezes você ganha pouco, mas você, na primeira oportunidade, você humilha seu vizinho, você humilha seu parente. Na primeira oportunidade, você é soberbo, você se acha melhor. Isso, queridos, é falta de humildade. Certo? Aí eu não sento em tal lugar, eu não como com fulano, eu não como com cicrano, eu não faço.
Isso, queridos, é soberba. Nós precisamos ter um coração humilde, humilde. E humildade é uma coisa que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Sempre pergunta o que Jesus faria agora? O que Jesus faria? Amém? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha, às vezes, vou trazer aqui um exemplo para você. Você chega num lugar, você quer... Jesus não falou? Quando você chegar no jantar, num lugar, senta no lugar mais inferior. Porque se você for para ser honrado, alguém vai te chamar. Mas se você estiver na cadeira do convidado de honra, você vai ser arrancado de lá. Tem gente que não tem nada de humildade e já quer ser arrogante. Não, eu vou me sentar aqui porque aqui é o melhor lugar. Mas você sentou ali, não te convidaram. Amém? Eu vou contar o sonho. Calma, gente, eu vou contar o sonho. Calma. Vou só terminar aqui. Última, santidade. Santidade. Santidade, 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em todo o vosso procedimento. Santidade é uma pessoa que vive separada para cumprir os propósitos de Deus. Santidade é tudo que você faz, é as escolhas que você decide todos os dias que traz você para mais próximo de Deus. É o que você escolhe escutar, é o que você escolhe ouvir, é o que você escolhe ver, é o que você escolhe fazer. Tudo isso promove santidade sobre nós. Amém? Então, anota aí, obediência, humildade e santidade. É o que Deus quer de cada um de nós. Através de tudo isso, Deus pode fazer todas as outras coisas. Você precisa ter um coração humilde, reto. Vamos lá, vou contar um sonho pra vocês, amém? Ontem eu fui dormir muito cansada, tá? Eu não sou uma pessoa que eu fico hoje nas redes sociais. Então, se você vê verdinho, é minha equipe, gente. Eu tenho uma pessoa que trabalha em cada rede social minha. Muito de vez em quando, às vezes eu vou lá no direct e respondo, né? E eu respondo dentro desse perfil aqui que vocês estão vendo, tá? Larissa.global, certo? Nos outros perfis, provavelmente é a minha equipe que responde, certo? Então, assim, tô contando isso pra vocês entenderem que eu não fico passando Reels. Eu uso muito mais o TikTok para ver testemunho do que o Instagram. O Instagram eu venho mais aqui para fazer a live. Então, eu não vejo a vida de pastores, isso e aquilo, não tô atrás disso. E nessa madrugada, sabe esses sonhos reais? Nessa madrugada, o meu sonho era... dizem que ninguém consegue sonhar com celular, né? Mas é mentira que eu sonhei essa noite. Então, na minha mão chegava, no meu telefone, mensagens. Tipo, era como se fosse um dossiê, era um arquivo com fotos e vídeos de um pastor muito conhecido dentro da nossa nação brasileira. Escuta só. E nas fotos e nos vídeos mostrava o que ele falava para as meninas da igreja. Menina muito novinha, assim, né? Bem assim, entre 15, 16, 17, 18 anos. Aí eu vi até o comentário: nossa, irmã, aqui você ainda estava na carne. E tipo assim, comentários hostis, comentários promíscuos. Em um dos vídeos eu via esse pastor se exibindo nu. E dentro, ali na parte, né, na parte genital, havia uma enfermidade, havia vitiligo. Olha só, pra você ver como que a sua mente vai criar um tipo de coisa. Então, na parte do genital desse homem havia vitiligo, estava tomado de vitiligo, certo? E aí eram várias moças. E aquilo tinha chegado por engano no meu telefone. E aí, na hora, esse pastor famoso descobria que essa informação tinha chegado até mim. E ele ficava com medo e queria pegar o celular na minha mão. E aí eu pegava e dava um jeito de esconder o celular, porque eu tinha aquela informação, né? E era um sonho muito real. Era uma promiscuidade muito grande que tinha. Então, assim, chegava naquele telefone pra mim vídeos. Eu via as meninas, eu via as mensagens. Era como se tivesse chegado um arquivo pra mim de tudo que tinha sido feito, tá? É um pastor bem famoso na nossa nação, tá? E aí eu acordei
eu contei pro apóstolo, era umas 2h20, né, amor? Umas 2h30. Ele tava no banheiro, eu tava escovando o dente, e eu falei, ó, amor, tive um sonho, comecei a contar pra ele. Assim, gente, foi muito real, mas muito real. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Aí Deus falou, ore pela minha igreja e denuncie. O sonho que Deus te dá, aquela pessoa pode ser o representante sim daquele pecado, mas Deus está mostrando, às vezes, a iniquidade da igreja. Deus, às vezes, está mostrando o câncer que está na igreja. Por que você acha que eu comecei, minha principal pauta hoje foi orar pelos pastores, pelos líderes? Por que Deus colocou forte no meu coração? Falou, olha, ora pelo altar, ora por tudo isso, expõe, lança decreto. Então, queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós, quando Deus nos dá um sonho, quando Deus... Gente, pensa num sonho real, muito real. E ó, poucas horas de sono, e Deus me deu um sonho vívido. Eu via a doença, eu via as mensagens. Era assim, muita olha só. Tanto era o meu medo dele pegar o meu celular, porque ele veio com muita fúria pra cima, porque ele queria saber aonde que estava o telefone. Que eu tenho vários, né, hoje eu tenho aqui, só que na minha casa eu tenho 3 telefones meus. Então eu troquei aquele meu telefone que tinha informação por um outro telefone que não tinha nada, porque eu falei assim, se ele vier, ele vai pegar esse telefone aqui não tem nada. O outro que tá com as informações, certo? Então, por que eu estou dizendo isso pra você? Porque quando Deus te dá um sonho, é pra você orar. Queridos, muitos sonhos, Deus pode estar revelando algo que está em oculto. Mas muito sonho é sonhos para você orar e se posicionar. Olha só, vamos supor que você teve um sonho ruim com uma pessoa. Você não vai contar para a pessoa que você teve esse sonho. Você vai orar e vai repreender. Porque você contar o sonho não resolve nada. Você precisa orar, porque Deus está te dando um sonho. Certo? A não ser que seja um sonho que você fala, fulano, olha, eu tive um sonho por exemplo, eu já tive um sonho que o meu irmão morria. E eu falava, Lucas, você tá indo pescar. Eu sonhei, mano, que você morria. Foi muito real. Mano, por favor, eu vou estar orando pela sua vida, mas se cuida, certo? Então nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de sonho que a gente tem. Você sempre pergunta, o que é para mim fazer, Senhor, com esse sonho? É para mim orar? A maioria das vezes é para você interceder. Porque às vezes você vai trazer um sonho para uma pessoa que não está posicionada em Deus, ela vai ficar mais aflita, ela vai ficar mais nervosa. Às vezes você vai contar o sonho para alguém que está na frente de uma coisa muito importante naquele momento. Eu só vou dar um exemplo, imagina. Tô lá para subir na plenária, na conferência, aí vem um incircunciso para querer pagar de espiritual. Apóstolo, eu tive um sonho que uma bruxa... Eu tenho a mente blindada, mas se é um líder que está vulnerável, geralmente quando você vai ministrar uma coisa muito importante, você está ali sensível, você quer... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente recebe antes de fazer algo muito importante para Deus, porque muitas das vezes não é nem Deus, é o diabo tentando te parar, te contaminar, certo? Então, se Deus te deu um sonho, ore por isso, levanta um decreto, igual eu fiz essa madrugada, né? E se realmente o que o Senhor me mostrou é algo que está acontecendo, o Senhor vai expor. O Senhor vai expor. Porque foi muito detalhado. Mas foi muito detalhado. Gente, foi num detalhe assim tão cabuloso que eu acordei, eu fiquei assim, meu Deus, que sonho sobrenatural. Que sonho sobrenatural. Nem todo sonho vem de Deus. Nem todo sonho é espiritual. Então, anota aí, nem todo sonho é de Deus e nem todo sonho é espiritual. Tem sonhos que provêm da sua consciência. Tem sonhos que provêm da sua preocupação em querer muito resolver uma coisa que você não está conseguindo. Agora, o sonho espiritual, como que nós sabemos que o sonho espiritual? Ele é vívido, ele é marcado de todo um contexto, ele é um sonho muito real, tá? E ele tem começo, meio e fim. Sonho espiritual. E o sonho espiritual não tem nada que te conectasse ao sonho que você tenha visto nos últimos dias.
Como eu disse para você, eu não vejo a vida desse pastor, não sigo ele nas redes sociais, não vejo nada dele, então não vi nada dele no dia de ontem, na última semana, não, nada. Então, o sonho espiritual, ele é um sonho que vem. E Deus quer falar com você. E Deus quer falar com você. Ou Deus quer te mostrar algo. Então, Deus nos dá sonho. Para quê? Deus nos dá sonhos para falar. Gente, o sonho é uma via pelo qual Deus fala conosco. Os sonhos proféticos. Deus traz sonhos de sentença, já está estabelecido, é para a gente se posicionar. Deus traz sonhos de palavras de conhecimento, mostrando algo que está aí oculto, que eu acredito que é o que eu vi nessa madrugada. E eu perguntei, gente, sempre quando você tiver um sonho, você vai falar assim, Deus, o que... Gente, o sonho... Gente, é muito fácil interpretar sonho. Gente, é muito fácil interpretar sonho. Muito. Muito, 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 muito. Muito fácil. Traz pro literal o que você sonhou, certo? Porque o sonho é muito fácil de interpretar. Então você pergunta, Deus, o que é para mim fazer com esse sonho? É para mim orar? Eu lembro como se fosse hoje. Eu sonhei, lá eu estava morando no Mato Grosso, sonhei que o meu dente lá de trás caía. E naquele dia minha família ia sair da minha casa no Mato Grosso e ia voltar para casa deles. Mas no dia, eu falei, mãe, vocês não saem daqui enquanto eu não fazer uma oração forte, enquanto eu não acampar um anjo, enquanto eu não sei lá. Por quê? Eu sabia que a vida de alguém da minha família estava em perigo. Só que era o dente de trás, parente distante. Aí eu orei, selei o carro, passei óleo no carro, repreendi o espírito da morte, acidente. Porque eu tava achando que era ali, né? Eu falei, minha família vai viajar hoje. Daqui a pouco, alguém liga e fala, nossa, a irmã da avó morreu. Uma irmã da avó, distante, tinha falecido. Que ela tinha caído, ela estava hospitalizada e ela tinha falecido, certo? Vou começar a falar mais sobre sonhos. Então, dentes de trás, parentes distantes. Dentes da frente pode representar você ou parentes muito próximos, tá? Tudo que está relacionado a dente está relacionado à saúde, ou a sua ou de alguém, ok? Certo? Então, você sonha com o dente caindo, você vai orar e vai repreender o espírito da morte, o espírito de doença, o espírito de enfermidade, certo? Independente do jeito que está o dente, você vai orar quebrando, declarando, ok? Então, é sobre isso. Amém? Glória a Jesus. Então, você sonhou com isso, você repreende, tá? Você sonhou com isso, você repreende. Aleluia. Sonhar igual, por exemplo, no começo do meu ministério não, no começo comecei a buscar Jesus, não tinha nem ministério ainda. Era o meu ministério pessoal, né? Eu tive um sonho. Eu estava no meio do oceano, parecia, eu nadava dentro do mar, eu podia respirar dentro da água. Não só no sonho, né? E eu nadava do lado de uma baleia. A baleia era linda, gigante, e eu era bem pequenininha. Eu nadava do lado de uma baleia, naquele oceano cristalino, naquele oceano bem clarinho, bem clarinho. E hoje eu entendo que baleia, peixe é ministério. Era um ministério que Deus estava preparando para mim, mal eu sabia que era ministério. Mal eu sabia. Águas claras, limpas, peixes. Esse dia eu falei para vocês, né, que eu sonhei que eu andava numa estrada e do lado, tanto da direita da esquerda, tinha um rio e tinha muito peixe. Nossa, quando a gente parava, os peixes vinham olhar a gente. Os cardumes de peixe vinham. Então isso significa que a nossa jornada estava repleta de almas. Peixe, queridos, significa almas, pessoas. Amém? Então eu me tornei uma pescadora de almas. Você é um pescador de almas. Eu nunca vou me esquecer do sonho que eu tive. Eu não tinha nem noção o que significava. O sonho, eu estava numa... Gente, toda vez que o sonho for preto e branco e uma coisa for colorida, Deus está querendo chamar a sua atenção. Shalom, shalom, meu querido irmão. Olha o Lucas aí, ó. Esse aí é um pescador de Jesus. Amém? No sonho,
era no entardecer, tipo assim, o sonho ele parecia preto e branco, ele era tipo no entardecer do sol, mas ele parecia aquele dia de neblina, mas não era, mas é porque o sonho era preto e branco. E eu estava na orla do mar e todos os barcos da pesca tinham acabado de chegar, tinha muitos barcos, e eu tava com um cesto, eu recolhi os peixes, e aí o cesto, então o sonho preto e branco, o cesto de peixes, ele era tipo uma pilha assim, ó, e era colorido, um vermelho, um verde, um rosa, eles eram todos coloridos, mas o último peixe era de ouro, e eu pegava aquele peixe de ouro na minha mão e ele estava vivo, e eu entendi que aquela orla, aqueles barcos, seriam as igrejas que sairiam. Hoje eu entendo isso. O peixe dourado significava um ministério de poder, de unção, de prosperidade. O cesto de peixes, com diversos tipos de peixes, significaria uma diversidade de pessoas que nós alcançaríamos. Amém? Um sonho lindo, assim, nunca me esqueci desse sonho. O peixe de ouro, ele era desse tamanho assim, do tamanho dos outros, só que o último ele era de ouro. Ouro. Ele estava vivo na minha mão. Pensa num sonho lindo. Também falava da autoridade apostólica, autoridade. Amém? Glória a Deus. Ai, gente, a gente tem cada sonho lindo, né? O último sonho lindo que eu tive é um sonho que eu estava debaixo de uma árvore frondosa, bem grande, e a raiz dessa árvore, ela era como um piso sólido, e eu via aquela raiz, né, que fazia tipo um piso, e Deus falava assim, você para mim é como esse cedro do Líbano. Deus falava no sonho, era eu, a árvore e Deus no sonho. Deus falava assim, você para mim é como o cedro do Líbano. Eu falava, uau, glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Amém? E é isso, querido. Nós vamos falar mais sobre sonho, amém? Mas nós podemos entrar nesse assunto. Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Beijo.